Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, Professor Nunes.jls. Passamos uns dias aí sem vídeos, né? Mas estamos de volta. Bom, notícias da política, né? A política, como sempre, né? Fervendo a política brasileira. Temos aí a CPI do 8 de janeiro, temos a CPI do MST e temos já marcado para o dia 22, na quinta-feira, já um dos julgamentos aí do Bolsonaro, que pode torná-lo inelegível. E sobre o Bolsonaro tem muitas coisas a se esclarecer, né? Muitas coisas, principalmente no que diz respeito ao celular do seu agente direto, seu auxiliar direto, o Mauro Cid. A última que aconteceu foi que no celular do Mauro Cid, lembra da história do golpe, né? Daquela minuta do golpe? Pois é, tem mais coisa ainda sobre essa história aí. Não sobre a minuta, mas sobre golpe, já todo um planejamento, até de estado de sítio, que foi encontrado no celular do Mauro Cid. E quem está mais envolvido nessa história toda são militares que, inclusive, estavam na ativa, na dianteira aí das Forças Armadas, né? Então, a PF prepara o bote contra militares que tramaram um golpe em grupo de WhatsApp com Mauro Cid. Grupo intitulado DUS é composto por oficiais superiores do Exército que foram formados pela Academia Militar das Agulhas Negras entre 1993 e 2000. Notícia que está aqui no portal do 247. A operação da Polícia Federal mira um grupo de WhatsApp composto por comandantes de batalhões e um assessor parlamentar do Exército. O relatório preliminar da PF, baseado na análise dos celulares apreendidos do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revela conversas no grupo que oscilam entre resignação e propostas de golpe contra a eleição de Lula. Segundo a reportagem de César Feitosa, da Folha de São Paulo, o grupo intitulado DUS, é exatamente isso, do DO com vários S aí e uma exclamaçãozinha. É composto por oficiais superiores do Exército que foram formados pela Academia Militar das Agulhas Negras, atualmente ocupam cargos de comando e assessoria parlamentar. O relatório identificou 6 dos 12 militares presentes no grupo. As mensagens analisadas pela PF abrange o período de 27 de novembro de 2022 a 4 de janeiro de 2023. O coronel Jean Dermário da Silva, comandante do Centro de Instrução de Operações Especiais, é um dos críticos mais destacados do grupo. Em suas mensagens, ele sugere que o Exército poderia ter atuado anteriormente em áreas como operações especiais, inteligência, contra-inteligência e operações psicológicas dentro dos limites legais, a fim de minimizar esses impactos dentro dos limites legais, né? O coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, que atualmente trabalha no Estado-Maior do Exército, defende abertamente um golpe militar contra a democracia. Ele afirma que se Bolsonaro acionar o artigo 142 da Constituição, as tropas não seriam contidas pelos generais. Outros militares do grupo também expressam opiniões semelhantes. Bom, muita coisa, muita água para rolar embaixo dessa ponte, como se diz, mas uma coisa já está clara aí, né? O envolvimento de vários militares, inclusive militares da ativa, podemos dizer assim, da grande ativa, né? E aí, essa notícia aí
ela me leva a pensar algumas coisas que eu quero refletir com vocês, sobre o militarismo no Brasil, a concepção dos militares que eles têm de constituição, de democracia, né? Sobre essa história das Forças Armadas se acharem sempre no direito de intervir, de dar um golpe, isso e aquilo. Por que será que isso acontece, né? Uma coisa já está evidente, é que vários militares estão envolvidos na trama golpista. Tem esse caso aí do celular que foi encontrado as mensagens, e tem o caso da minuta do golpe, mas esse aí é mais emblemático ainda. Então, se você perguntar, por que será que os militares brasileiros, eles têm sempre esse ranço golpista? O que você acha, né? Isso é preciso pensar, refletir bem sobre os militares brasileiros, sobre a formação dos militares brasileiros, para que a gente possa entender um pouco, pelo menos um pouco, os militares brasileiros, ok? Vamos por parte. Vamos começar o seguinte, olha, o Brasil, a República Brasileira, ela foi inaugurada pelos militares, não esqueça disso. Durante vários anos da nossa República, tivemos vários golpes e tentativas de golpes militares. Por aí você já entende um pouco, já dá para imaginar um pouco por que é que os militares se acham donos do pedaço, dono do Brasil, até mesmo acima das leis, da democracia, da Constituição. Por que é que eles acham isso? Então, é bom pensar sobre essa história aí da formação da sociedade brasileira, que eu digo formação da sociedade brasileira principalmente a partir da República Brasileira. Vamos dizer assim, a formação da República, do período republicano brasileiro, que é uma formação militarizada. Então, os militares, desde a sua formação, desde a formação da República Brasileira, eles se sentem donos do Brasil. Eles têm uma concepção muito arcaica, muito atrasada, muito autoritária sobre a nação, sobre o Brasil, sobre o que se chama de pátria. Eles têm uma formação toda autoritária e que acham verdadeiramente acima de qualquer pessoa, acima de qualquer instituição, como até mesmo acima da Constituição. Quando eles falam em Constituição, principalmente como eles gostam de falar, quando eles falam assim de atuar nas 4 linhas da Constituição, das leis, eles falam já considerando a Constituição, considerando a Carta Magna como aquela que dá o aval para eles fazerem o que eles bem quiserem, usando inclusive a disfarçatez de que estão sempre atuando pela democracia, pela segurança, pela lei, pela ordem do Brasil. Então, os militares brasileiros, eles precisam, vamos dizer assim, a formação dos militares brasileiros precisam passar por uma inovação, uma revolução, na verdade, uma grande revolução, porque essa mentalidade arcaica e autoritária, ela predomina. Eles têm visões muito atrasadas, muito perigosas para o país, quando, por exemplo, se pensa nos povos indígenas, a visão preconceituosa que eles têm, a visão racista, xenofóbica. E por que eu estou dizendo isso? Porque você vai encontrar, inclusive, nas bibliotecas, você procurar aí no Google, você vai ver, inclusive, que um dos livros indicados, usado pelos militares, na formação dos militares,
falando sobre os povos indígenas, os Yanomamis principalmente, é uma visão extremamente preconceituosa em relação aos povos indígenas. Eles tinham uma visão muito clara de que não era para haver índio no Brasil, e se há, esses índios precisam ser incorporados, aculturados, urbanizados, para que o progresso, né, continue. Então eles veem dessa forma. Um exemplo claro disso são as péssimas atuações no que diz respeito à proteção dos povos indígenas, que não tem proteção nenhuma, na verdade, por parte dos militares, a não ser quando se tem um governo popular como o presidente Lula. Então, a formação dos militares brasileiros é uma formação autoritária. A mentalidade dos militares brasileiros é uma mentalidade autoritária e não há quem tire isso da cabeça deles. Então, observe que nas suas ações, nas suas narrativas, nos seus discursos, se vê claramente essa mentalidade autoritária. Veja só, houve a eleição de 2022, Lula foi eleito presidente da República, né, eleito pela maioria dos eleitores, claro, mas o que aconteceu? Logo que aconteceu o resultado das eleições, os bolsonaristas, os extremistas, não aceitaram o resultado das eleições e atuaram desde o primeiro momento do resultado para impedir que Lula tomasse posse, como diz assim, eles diziam, dessa forma, o ladrão não sobe a rampa, não é? Ou seja, se você pegar essa frase aí, você já vai entender que é aquela mentalidade de dono do país. Aí você está dizendo, mas os militares todos fizeram isso? Não é que os militares todos fizeram isso, mas que eles fizeram parte de todo o processo de preparação para o golpe, que culminou inclusive com o 8 de janeiro, que seria a cartada final, e por pouco não deram golpe no país. E aí eu abro um parênteses para até parabenizar, digamos assim, alguns militares, não vou falar, não são nomes, mas, digamos assim, membros das Forças Armadas, que de fato não entraram nessa cantilena golpista. Acho que exatamente não aconteceu golpe de vez, porque, digamos assim, a parte central das Forças Armadas não entrou nessa cantilena. Mas por pouco isso não aconteceu. Por pouco mesmo. E sabe por que não aconteceu? Porque não havia conjuntura suficiente, principalmente internacional, para que os militares dessem um golpe. Porque uma coisa é muito, muito clara. Se durante esse processo golpista, tentativa golpista, o presidente dos Estados Unidos fosse o Trump, com certeza já teria acontecido, né? Mas além dessa questão dos Estados Unidos, toda uma conjuntura já interna no país também não favorecia um golpe, a consolidação de um golpe, mas principalmente a conjuntura externa. Somente por isso. Porque grande parte aí dos militares, na verdade, estavam dispostos a dar um golpe, a impedir que Lula fosse presidente do país. Como se diz, subisse a rampa, assumisse a presidência do país. Somente por isso não aconteceu. E aí você tem, durante mais de 60 dias, foi 62 dias, os bolsonaristas, os radicais, os conservadores, os extremistas, ficaram na frente dos quartéis, atuando durante 24 horas por dia, como se diz, né? Atuando para que se consolidasse um golpe. O pessoal que estava nos quartéis, aí na frente dos quartéis, né, nas barracas, os bolsonaristas, eles não queriam outra coisa a não ser o quê? Intervenção militar, um golpe militar. Então não adianta dizer que não era isso.
Então, quando eles falam que atuando nas 4 linhas, é aquela história, olha, atuando nas 4 linhas, manipulando, digamos assim, as 4 linhas da Constituição aí, para que chegasse o momento de fazer um golpe, de aplicar o golpe. E essas mensagens que agora vem à tona, esse grupo do WhatsApp, formado por militares golpistas, deixam claro isso, né? Então, eles buscavam sempre uma forma de consolidação do golpe, né? De aplicar o golpe. E a intenção era clara, impedir que Lula fosse proclamado presidente da República, assumisse a presidência da República, não soubesse a rampa, a história de o ladrão não soube a rampa, não é? E aí afastar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, no caso, primeiro Alexandre de Moraes, na época ainda o Lewandowski, e aí prender, inclusive, ministros. Esse era o plano. Então, toda aquela cantilena, não sei o quê, da democracia, todo mundo tem direito a reclamar, não sei o quê. Por que razão vai se aceitar? Por que a razão vai se aceitar que vários manifestantes, milhares de manifestantes, estejam o tempo todo atuando para aplicar o golpe militar? Porque era isso, né? Então, se foi longe demais aquela história dos bolsonaristas na frente dos quartéis. Chegou o ponto do comandante do Exército colocar, inclusive, tanques para impedir que a Polícia Militar do Distrito Federal tirasse os manifestantes. Né? Tirasse os manifestantes. E aí é sempre bom lembrar, a esposa do Vilas Boas estavam lá o tempo todo, inclusive no dia do 8 de janeiro, não é? Então tem várias coisas aí que precisam ser explicadas e esses militares precisam ser punidos. Então o tempo todo, desde o momento da eleição do Lula, que os militares que estavam com Bolsonaro, os militares que estavam atuando ali diretamente, como o general Heleno, Braga Neto, por exemplo, estavam atuando para isso, né? Mas de por trás, sem aparecer os nomes, estavam exatamente os que aparecem aí nesse grupinho aí golpista. Então agora, o que é que se tem que fazer diante dessa realidade? Esses militares precisam ser punidos severamente. Então não dá para ficar passando pano, não, é porque é isso, é democracia, não sei, não é? Eles estavam atuando o tempo todo para um golpe militar, e que não aconteceu por força da conjuntura naquele momento, mas que estavam tudo preparado, praticamente tudo preparado. O 8 de janeiro era exatamente a gota d'água, chegar a invadir o Planalto, né, os 3 poderes, detonaram o prédio do Supremo Tribunal Federal, entraram na Câmara dos Deputados, no Senado, não é? no gabinete do presidente Lula, tudo isso. Não é? Então, não dá para ficar passando pano o tempo todo com essa história dos militares. É preciso dar um basta a esse tipo de coisa. Não esqueça que toda ditadura, todo sistema autoritário, ele precisa de quê? Ele precisa da força da lei para aplicar. O que foi o AI-5, o ato institucional número 5? Foi um ato, né, que no momento, constitucionalmente, para eles que aplicaram, para se manter no poder e fazer o que fizeram, como torturar, perseguir, matar aqueles que eram contra, né? Então, a mesma cantilena de sempre, a velha história de comunismo, vai acabar com o país, com as famílias, isso, aquilo, toda essa palhaçada. Então, a formação do militar brasileiro é uma formação ainda arcaica, autoritária, golpista, e que isso precisa mudar. Essa que é a questão.
Então, diante desses fatos aí, então, esses militares, esse grupo de militares, né, esse grupo de militares precisa ser punido. Então, a PF prepara o bote contra os militares que tramaram um golpe em grupo de WhatsApp com o Mauro Cid. E espero que, de fato, esses militares sejam punidos. Porque não há dúvida nenhuma que o Bolsonaro, inclusive, desde o primeiro momento, quer dizer, antes da eleição do Lula, tramava já para um possível golpe caso perdesse a eleição. Todo aquele chororô, aquela choradeira dele, derramando lágrimas, era porque ele viu que a conjuntura não dava condições para ele fazer aquilo no momento. Inclusive, as Forças Armadas, queira ou não, mesmo com toda uma formação golpista, elas viu que não dava, somente por isso. Então, por isso que o Bolsonaro ficou muito tempo em silêncio, mas era em silêncio para a gente, para a população, para o povo brasileiro. Por trás estava tramando o golpe. Então, mais do que nunca, temos aí a prova cabal da tentativa golpista e da participação do Bolsonaro. Ou você vai dizer, não, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso não, isso era coisa militar, o Mauro Cid. O Mauro Cid era o agente de ordem do Bolsonaro, direto. Então você vai dizer que toda essa trama do Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, que é o cara democrático. Não. Ele, inclusive, chegou a dizer que tentou de várias formas, utilizando as 4 linhas. Que para ele, o grande empecilho era as 4 linhas da Constituição. Mas entenda que essas 4 linhas que o Bolsonaro sempre falava, é aquela história, vamos atuar dentro da Constituição, nas brechas da Constituição, para a gente dar um golpe. Para a gente dar um golpe. É isso, esse era o pensamento. Então, o Bolsonaro é o mentor, é o cara, é o primeiro que está, é o que está à frente de toda essa cantilena golpista. E que, felizmente, a conjuntura não favoreceu esse golpe, felizmente, as instituições funcionaram, os representantes dessas instituições atuaram mesmo com suas falhas, por exemplo, mas conseguiram conter essa cantilena, essa onda golpista. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.